Então vamos lá, Fernandão. Seja bem-vindo. Eu vou usar só uma palhinha do que a gente viu na última aula, tá certo? O que a gente viu aqui? A gente viu que é a engenharia econômica, né? Ela é a aplicação da análise e síntese econômica ou matemática para a decisão, principalmente da área de engenharia. O que é engenharia? Engenharia é você fazer as coisas com o menor custo possível e da melhor forma possível, certo? Da forma mais eficiente possível. Então, é você estimar o valor das suas ações, dos seus investimentos em cima de um empreendimento, certo? A gente viu que a engenharia econômica ela é necessária para reconhecer e definir as alternativas. Quando você tem mais de um caminho para seguir, você geralmente usa a engenharia econômica para definir a parte mais em conta, mais eficiente, qual é que vai dar maior retorno lá no futuro e assim por diante. Tá? A gente tem que considerar as consequências. Se eu seguir esse caminho que vai me dar maior retorno, eu vou ter que despejar mais dinheiro, vou ter que inserir mais recursos e assim por diante. Então, sempre tem uma balança aí que você tem que levar em consideração as consequências, né? E principalmente a parte da questão crítica, para quem é que vai pegar mais, para quem vai pegar menos, qual das empresas que vai sofrer mais e assim por diante, tá? Bom, o restante a gente deu uma conversada aqui sobre o que é um investidor, como é que o ambiente externo ele entra no teu projeto, como é que a engenharia econômica entra na modelagem do projeto. Então é muito necessário a engenharia econômica para você fazer uma previsão de demanda, gerar um posicionamento estratégico, certo? E como que você vai se relacionar com o seu investidor principalmente. Quais são os resultados que você quer retornar para o seu investidor. O seu investidor pode ser você mesmo, não tem problema, certo? Aqui são as principais áreas que a gente aplica, né? Projeto de engenharia, cálculo, análise de custos, modelos econômicos, certo? E a gente passou para falar dos elementos da matemática. Qual é o principal elemento de matemática que a gente utiliza para começar a calcular as nossas decisões? É a taxa de juros. A taxa de juros ela está presente em todo lugar. Ela delimita como é que funciona o mercado. E a gente viu na aula passada que essa taxa de juros ela é feita por quatro itens importantes. Na verdade, três, né? A taxa de juros pura, que é o quanto esse banco está ganhando ou quanto você está ganhando por emprestar esse dinheiro, né? Então, você tem dinheiro, você empresta, você não vai receber o mesmo dinheiro, você vai receber esse dinheiro mais um pouquinho, que é esse juro. O juro é o salário para quem se arrisca a emprestar dinheiro. Quando você pede dinheiro para o banco, você está fazendo com que o banco se arrisque a te emprestar dinheiro porque você pode não pagar, né? Você tem a inflação, que é o quanto que a moeda desvaloriza, né? O poder de compra, e a taxa de risco. Essa taxa de risco ela depende de como está o mercado. Depende do teu score. O que é o score? É uma pontuação que os bancos te dão para dizer se você é um bom pagador, se você é um mau pagador e assim por diante. Dependendo da tua situação, os teus juros podem diminuir. Quando a gente tem empresas que já estão há muitos anos no mercado e elas são boas pagadoras, elas geralmente pegam empréstimos com juros menores porque a sua taxa de risco, dependendo do score, é menor. Tudo isso vai compor nessa fórmula que a gente destrinchou na aula passada, como é que é a taxa de juros, certo? A gente brincou um pouquinho, né, dos juros simples e composto. Eu costumo sempre falar que os juros simples ele não existe, tá? Na vida real, ele é um elemento para que você entenda como é que funciona os juros, e os juros compostos é o que realmente existe na vida real, certo? A gente viu que a gente tem o juros composto é a fórmula um pouquinho diferente do que você viu no ensino médio. O futuro valor é igual ao presente valor, que multiplica 1 mais a taxa elevado pelo número de parcelas, certo? Qual é a parcela que você está é, é, pretendendo ter. A gente viu essa pequena prática aqui, certo? E aí eu vou jogar para vocês, para a gente entender o fluxo de caixa melhor, eu vou fazer o seguinte.
eu vou dar uma aula um pouquinho diferente hoje, tá? Eu vou explicar o que é fluxo de caixa e vocês vão ter que montar um pequeno projetinho de uma empresa, tá certo? Então vamos lá. Uma empresa, na hora que ela é aberta, ela depende de diversos fatores para que ela continue a funcionar normalmente durante o seu ciclo de vida. Um desses principais fatores é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que o cálculo de quanto entra de recurso financeiro e o quanto que tem que sair de recurso financeiro ao longo do tempo. Então você tem aí a quantidade de dinheiro versus o seu tempo, certo? Então eu sei que eu vou ter que pagar salário de funcionário daqui a um mês. Então, para que eu possa pagar esse salário de funcionário com os seus respectivos custos e impostos, eu vou ter que ter uma receita de tantos reais por dia. E aí eu tenho que me programar para ter essa receita, tudo bonitinho, e poder pagar todos os meus custos. O fluxo de caixa ele me ajuda a entender esse cálculo. Ele demonstra esse cálculo de forma mais acertada para mim. Ele é composto por esses sinais que vocês estão vendo aí, que é o presente valor, né, o valor presente, a quantidade de moeda que eu tenho no instante zero, tá? O meu percentual, a minha taxa percentual de acordo com o período. Eu geralmente calculo por mês aqui no Brasil, mas tem muita gente que calcula por ano quando esse projeto é muito extenso. E tem gente que calcula por dia também, não tem problema, é só questão de conversão. E a gente tem o N que é o número de períodos. Esse fluxo de caixa, ele tem todos os elementos do meu juros compostos, como a gente pode ver bem aqui, certo? Futuro valor, presente valor, minha taxa de juros e o meu N, tá? Tudo isso é para eu saber quanto que eu vou ter no futuro valor. Então, se eu tenho 10 mil reais para fazer um investimento, esse investimento pode ser a reforma de um apartamento com 10 mil reais, eu sei que ele vai, ao longo do tempo, sendo gasto. Quando chegar em 3 meses, eu vou ter zero, ok? Depois que eu quiser vender esse apartamento, ele vai somar um valorzinho aí, vai valorizar o apartamento e assim por diante. A gente geralmente usa fluxo de caixa para controle de empresas e controle de projetos, tá? Olha só como é que funciona. O meu fluxo de caixa, o meu presente valor é igual ao meu FC0, é o meu fluxo de caixa no tempo zero, tá certo? No meu tempo zero, eu não tenho desvalorização. Só que é o seguinte, vamos montar o nosso fluxo de caixa para o futuro. Isso daí vai ser uma previsão. Qual é o grande problema da previsão? É que ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, o meu dinheiro vai perdendo valor. Isso é uma realidade no Brasil e é uma realidade em quase todo mundo. Tirando moedas que são muito fortes, como a libra, o euro, o dólar, que eles desvalorizam muito pouco, eles não deixam de desvalorizar, mas eles desvalorizam muito pouco ao longo do tempo. A gente pega o real do Brasil, que em 94, logo depois que foi lançado o Plano Real, o salário mínimo era de 100 e algumas coisas reais, quer ver? Olha aqui. Salário mínimo 1994. Não era nem 100 reais. Era 70 reais o salário mínimo. 95 que foi para 100 reais. Vocês vão percebendo o seguinte. Tem pergunta? Boa noite, Fernando. Vocês vão percebendo o seguinte. Que depois que foi lançado o Plano Real, vamos tirar os cruzados da parada, porque são outras desvalorizações, tem que fazer outros cálculos. Vamos pegar aqui 1994, 93, quando chegou numa desvalorização tão alta que o salário mínimo era de 4 milhões de cruzados, certo? Você tem aí um reajuste cambial que o Fernando Henrique fez e o salário mínimo, unidade real, começou em 64, 79. Então você podia comprar uma latinha de Coca-Cola por 10 centavos nessa época, era bem interessante. Muito interessante como é que funciona, né?
E aí em setembro de 94 já está R$ 70. Você percebe que já teve uma desvalorização aqui. Certo? Por que isso daí acontece? A inflação, ela é um mecanismo para controlar os preços dentro do país, para controlar o crescimento e assim por diante. Deixa eu explicar aqui para vocês. Inflação. Você entende o seguinte significa? Opa, isso aqui é propaganda. Vamos aqui. Inflação, vai na Wikipédia. Aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Alguns economistas preferem defini-la como aumento do suprimento de dinheiro, que é uma expansão monetária. Esse conceito não é amplamente utilizado, certo? Bom, isso daí serve para controlar o consumo do país, tá? Vocês percebem que vai aumentando, né? O salário mínimo vai aumentando de forma ligeiramente controlada. Você percebe que os preços vão até chegar em 10 vezes mais hoje em dia, 1.045. Começamos com R$100, já estamos em 10 vezes mais. Então a inflação, ela desvalorizou o seu dinheiro em 10 vezes mais. Hoje, o que é que acontece? Para que você compre uma cesta básica, você vai precisar de um salário mínimo de 1994. Uma cesta básica hoje é R$70, certo? Só que qual é o grande problema disso? Não tem problema o dinheiro desvalorizar. Você tem, por exemplo, o iene. Vamos ver aqui a cotação do iene, que é a iene com i. Você tem aqui que um iene ele é 4,8 cents, 0,048 cents. Ou seja, o contrário, né? 0,048 reais. Eu tenho, para comprar 1.000 ienes, eu tenho que ter 48,04 reais. Interessante, só que o que é que compra 1.000 ienes? É esse o conceito que a gente tem que ter. 1.000 ienes não deve comprar quase nada, certo? Aí a gente tem que ver aqui, ó, poder de compra do iene. O preço das coisas japonês. Não é aqui, isso aqui é aula de japonês. Iene, dinheiro do Japão. Vamos ver aqui. Bom, o dinheiro pode valer mais, mas a situação que eu tenho que analisar é o meu poder de compra. Se em 94, com R$70, eu conseguia sustentar uma família, hoje em dia com R$1.000 eu não consigo mais sustentar uma família. É mais difícil sustentar uma família. Por quê? Devido ao meu poder de compra. Um dos principais elementos para analisar qual é o poder de compra do brasileiro é o preço do pão, por incrível que pareça. O preço do pão é um indicador fenomenal para você indicar como é que está o poder de compra do Brasil. E aí você pode fazer uma pequena relação. Em 94, com R$1 eu comprava a padaria toda. Hoje em dia, com R$1 eu não compro nenhum pão. Certo? É uma relação que você tem que fazer, tá? Então, a inflação ela serve justamente para isso, para controlar a expansão do dinheiro, a desvalorização do dinheiro, certo? E gerenciar os preços da microeconomia. Mas, infelizmente, a inflação ela pode corroer o seu dinheiro. Então, R$100 que eu tenho aqui no tempo zero, eles vão comprar uma lata de tinta para fazer a minha reforma da casa. No tempo 10, aqui para frente, ele pode não comprar essa lata de tinta. Então eu tenho que trazer esse valor futuro para o meu presente. A gente pode fazer isso tanto com a inflação, quando nós trabalhamos com projetos muito longos, porque em um ano a inflação não atua dessa forma. Mas eu também posso trabalhar isso com o fluxo de caixa dos juros do banco. A inflação ela trabalha com juros. Ela vai desvalorizando em cima de juros compostos. E o banco também. Você vai devendo cada vez mais para o banco à medida que o seu empréstimo é maior. Então, dependendo dos juros do seu banco, se você pedir um empréstimo para 10 meses, você pediu R$10.000, você devolve os 12 mil, 15 mil, dependendo do juros do banco. Agora,
Se for 2 anos, você já não vai devolver 15 mil, você vai devolver 20, às vezes o dobro do dinheiro, por causa que o juros composto ele vai acumulando em cima, um em cima do outro, certo? Então, E Afonso, oi filho, isso se aplica a tipo qualquer compra, seja de um carro, de um imóvel, seja o que for. toda a movimentação de dinheiro está predisposta a esse tipo de função, certo? Então eu vou comprar um carro, Certo. aí a concessionária te fala assim, juros zero. Essa é a maior mentira que existe. Não existe juros zero. Você está financiando o carro. Ela pode te dar juros zero durante um período de tempo. Mas se você comprou em 60 meses, não tem como. Teu dinheiro já vai estar desvalorizando só por causa da inflação. Então não é juros zero. Entendeu? Sim. Professor, Oi. só para pegar esse exemplo que o senhor acabou de dar, vamos pegar, por exemplo, eles anunciam um carro lá, custa 60 mil reais, ok. Certo. Aí, algumas vezes, eles oferecem esse carro, você dá uma entrada de 50% e o restante você paga em 2 anos sem juros. Uhum. Então, nesse caso aí, obviamente que a gente sabe que o dinheiro tem um custo, né? Sim. Então, mas não seria a concessionária, a fabricante que estaria abrindo mão desse valor, visto que eu vou pagar os mesmos 60 mil que uma pessoa que comprou à vista, por exemplo, mesmo pagando em 2 anos esse saldo. Certo. Isso daí tudo é uma ilusão. Por quê? Tem vários fatores que influenciam nesses teus 60 mil. Por exemplo, você vai pagar 60 mil, mas os 60 mil que você fechou um negócio hoje, ele não compra o carro daqui a 3 anos. Entendeu? Então, se você tem 60 mil hoje, daqui a 3 anos tu vai comprar o carro, tu não compra o mesmo carro com 60 mil. Porque o dinheiro vai desvalorizar. Segundo, o teu carro vai desvalorizar. Certo? O teu carro vai desvalorizar. Então você comprou o carro, na hora que ele sai da concessionária no teu nome, ele já está 30% desvalorizado. Dependendo da marca. Certo? Então, assim, é uma série de fatores que incidem. Quando ele fala juros zero, quer dizer que ele vai conseguir manter o teu pagamento de 60 mil reais até daqui a algum tempo. Ele não está cortando na carne dele. O teu dinheiro ele está desvalorizando, certo? E aí aí tu pode ver, tem um reajuste, tem um balãozinho que você tem que pagar no final do ano. Não vai ficar exatamente os 60 mil reais. Sempre tem alguma coisinha a mais, certo? Tem que ter bastante cuidado na hora de assinar os contratos, principalmente, tá? Eu lembrei aí, professor, de uma situação aí com um colega meu aí que estava estudando economia, em que ele chegou para mim e disse assim, uma coisa que na época eu fiquei meio assim, achei absurdo. Ele disse, cara, tu sabias que tu colocar dinheiro na poupança, tu tá perdendo dinheiro? Tá Eu perdendo disse, dinheiro. Cega, mas como? Porque na minha cabeça eu imaginava assim, o que render é lucro, né? Mesmo que seja pouco. Ele disse assim, olha, se tu colocar hoje 100 milhões na tua poupança, né? Beleza, daqui, e para tu tirar ele daqui a um ano, né? Tu vai sacar o que aí? 1.400.000, né? Mais ou menos, por aí. E aí, se tu chegar e tu pesquisar um imóvel de 100 milhões de reais hoje, tu compra ele hoje por 100 milhões. Mas daqui a um ano, quando tu obtiver na tua poupança 1.400.000, aquele imóvel já valorizou 2 milhões, ele é, 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 já está custando 300 milhões. Então, quer dizer, tu Isso. perdeu dinheiro, tu deixou de ganhar 200 milhões aí de lucro. Se tu tivesse comprado aquele imóvel e depois tivesse vendido. É. Aí eu entendi o raciocínio dele. Não, esse raciocínio é bom. Agora, essa valorização de 200 milhões é absurda, né? Não é valoriza dessa forma. Na verdade, depende da oferta e demanda, tá certo? Existem aplicações e aplicações. Por exemplo, se eu colocar o meu dinheiro na poupança, tem anos no Brasil em que a poupança ela rende menos que a inflação. Então, o teu dinheiro ele vai estar com um gapzinho em que você seria melhor ter deixado no colchão, por causa que o teu dinheiro desvalorizou menos do que se você tivesse deixado ele no colchão lá, e o que rendeu na poupança não compensa o que ele desvalorizou. É a mesma coisa, tu continua com 1 milhão de reais. Tu tens 1 milhão de reais. Aí na poupança tu coloca. No final do ano tu vai ter 1 milhão e 10 mil reais. Peraí, 6, 6, 6, 6. Tu vai ter 1 milhão
e 80 mil reais, certo? 1.080.000 reais. Tu ganhaste 80 mil reais. Só que esses 80 mil reais, eles não, dependendo da desvalorização do teu dinheiro, eles vão comprar a mesma coisa que o teu 1 milhão comprava há um ano atrás. Entendeu? Então, fica elas por elas. E tem situações em que rende menos. Então tem que ter muito cuidado com o índice do IPCA. A poupança ela é gerenciada pelo índice do IPCA. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, o índice do IPCA. Cadê? Que é a inflação acumulada. Eu quero ver qual é o índice hoje. Tá aqui. Já setembro de 2019, olha só. Acumulado do ano, deu 2,49, 12 meses, 2,89. Olha só, deu negativo. Então ele está decrescendo, certo? Você pega aqui o índice IPCA em 2018, ele foi até melhorzinho do que 2019. 2019 foi muito tímido ainda. Isso aqui ainda foi resquício de 2018. Isso aqui não teve valorização nenhuma, índice IPCA zero. Quando o teu índice IPCA está muito baixo, a inflação ganha da poupança, certo? E aí não adianta tu colocar na poupança. Infelizmente tu tá vendo uma enganação ali. Tá? Não estou dizendo que não é para colocar na poupança, não é isso. Como o índice do IPCA flutua muito, a poupança é um dinheiro certo que você ganha. Só tem que ter cuidados em época de crise, tá certo? Tem que ter cuidado também com o governo, porque o governo, a poupança, como não é taxada, ele pode resgatar isso de ti, como aconteceu nos anos 90. Eu não coloco na poupança meu dinheiro. Tá? Continuando, no meu fluxo de caixa, eu preciso entender o seguinte, que no tempo zero, esse... Alô? No tempo zero, esse dinheiro pode estar valendo mais do que lá na frente. E eu tenho que ver o quanto que esse dinheiro aqui na frente vai estar valendo hoje, para que eu possa me programar de forma correta. Se eu for levar em consideração só a inflação, não vai ter muita mudança. Não adianta eu fazer o fluxo de caixa tão apurado. Mas se eu levar em consideração os juros de banco, quando eu pego empréstimo para esse fluxo de caixa, que a maioria das empresas fazem isso, a maioria dos projetos tem investidores que eles precisam dar retorno de um certo juros, então eu preciso fazer o meu valor presente, que é o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então olha só, vamos representar graficamente o fluxo de caixa gerado pela venda de um apartamento de 100 mil reais, em que eu pago 28 mil reais, certo? Em duas parcelas, vencendo a primeira em 30 dias e o saldo de 72 parcelas mensais consecutivas, a primeira em 30 dias de R$1.000. O que é que eu fiz agora? Eu peguei um empréstimo de 100 mil reais aqui no tempo zero para poder pagar o apartamento na vista. Ou então, eu tomei o imóvel para mim e eu estou devendo 100 mil reais. Como é que eu fiz esse pagamento? No mês 1 e no mês 2, eu estou bem negativo. Vocês podem ver que a minha seta está maior, em que eu tenho duas parcelas de 15 mil, tá certo? É aproximado, ele colocou aqui, 14 mil, né? E o restante são R$1.000. Aí as minhas setinhas vão para cima, R$1.000. Eu tenho 0,5% ao mês, tá certo? Qual é o meu fluxo de caixa e o ponto de equilíbrio? Como é que eu tenho que fazer isso? Através da fórmula do meu presente valor. Se vocês analisarem essa fórmula do presente valor, ela é a mesma coisa que o juros composto. Eu posso pegar esse elemento bem aqui que está dividindo o meu futuro valor e jogar ele para cá multiplicando. Vocês estão percebendo isso? Pego esse elemento bem aqui embaixo, jogo para cá, para esse lado, multiplicando. Vai ficar futuro valor igual presente valor vezes 1 mais a minha taxa elevado a n. Na hora que eu isolo o meu presente valor, eu estou dividindo o meu futuro valor pelo meu elemento de juros composto. Então eu estou tirando os juros do meu futuro valor lá da frente, tá certo? Mas segura esse pensamento bem aqui rapidinho. Segura esse pensamento rapidinho. E aí, Ramon? Voltou? José entrou agora.
Bom, bom, bom. Bacana. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão entrar aqui nesse site que eu vou mandar agora para vocês. slides.com/afonsobrandão/orçamento, certo? Só clicar aí. Todo mundo vai abrir essa página bem aqui. A gente já começou a entender como é que funciona o fluxo de caixa. Eu ainda não quero fazer conta com vocês. Eu quero que vocês se acostumem à visualização do fluxo de caixa. Por quê? Vocês vão baixar esse link aqui. Vocês vão baixar esse modelo no computador de vocês. Tá certo? Que é um modelo de planejamento empresarial. Tá? Modelo de planejamento empresarial. Eu quero aliar a engenharia econômica com um plano estratégico de empresa, para vocês entenderem como é e aonde que a gente utiliza a engenharia econômica, tá? Todo mundo conseguiu entrar no link? Sim. Sim. Vocês vão ver que é esse template aqui, esse modelo, tá? São 2 páginas só, que vai ficar de exercício para vocês me entregarem na próxima aula. A nossa próxima aula, ela vai ser depois do feriado, tá certo? Então vocês vão ter bastante tempo para fazer. Isso daqui é um plano de negócios para 12 meses, ou seja, vocês vão ter que montar um fluxo de caixa representativo de 12 meses. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer igualzinho como está aqui, ó. Certo? Vocês vão representar uma linha temporal em que você tem a sua coleta de dinheiro do banco e os pagamentos mensais. Só que você vai fazer um fluxo de caixa completo. Você vai colocar quais são os impostos que você vai ter que pagar, quais são o número de funcionários e assim por diante, tá certo? Calma que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Professor, eu só não estou conseguindo acessar esse arquivo. Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar ele aqui, eu vou fazer o download para o meu computador e eu vou colocar no arquivo do nosso grupo aqui no Microsoft Teams, tá vendo? Ah, legal. Obrigado. Legal? Bem aqui, ó, arquivos. Deixa eu colocar para cá. Está fazendo o upload. Putz, saiu da conexão. Voltou. Não foi, peraí. Agora foi, tá vendo? Tá aí no grupo de vocês, na equipe de vocês. Vocês podem baixar, tá? Prestem bem atenção. O estágio do negócio, vocês vão colocar o nível 1 mesmo, certo? Vai ser o nível 1 por causa que vocês estão iniciando o negócio agora, tá? Vocês vão pesquisar sobre visão de negócio. O que é uma visão de negócio? Ou seja, como que o teu negócio vai estar, como que você pretende que ele esteja daqui a 3 anos. Mas não de forma estabilidade, perdão, não como estabilidade financeira, nada disso. Qual é a representatividade de mercado que ele vai ter daqui a 3 anos? Então você vai ter, imagina que vocês querem abrir uma empresa de engenharia, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, se eu vou abrir uma empresa de engenharia, quais são as engenharias que a gente tem aqui? É engenharia civil e mecânica, é? Fala aí pra mim. Vocês são engenheiros. Denis, tu é engenheiro de quê? Tu entraste da engenharia civil. Fernando. Fernando é civil também? Sou civil. E o Guilherme? O Guilherme é qual engenharia? Tá respondendo aqui? O Samuel só é todas. Cadê o Guilherme? O Guilherme não tá online. Tá vendo o Pokémon.
Samuel tinha elétrica, Ronald tinha elétrica. Certo. Então a gente tem elétrica, a gente tem mecânica, tem civil, beleza. Imagina que vocês se juntaram Saulo, e vocês vão fazer uma empresa que vai cuidar da área de mecânica, da área de elétrica e da área de civil. Qual é a visão de negócios para vocês daqui a 3 anos? A visão de negócio é que vocês sejam uma referência, certo? Em um serviço específico daqui a 3 anos. Por exemplo, implantação de elevadores em prédio. Vocês precisam dos 3 engenheiros. Tá saindo. Internet. Vocês estão me ouvindo agora? agora sim. Voltou. Voltou, Agora? né? Tá caindo aqui a minha internet. Deixa eu mudar aqui. Melhorou? Uhum. Pronto. Melhorou. Então daqui a 3 anos vocês vão ser referência na implantação de elevadores em prédios. É isso que vocês querem. Depende de qual é o rumo que a empresa de vocês vai pegar, certo? Mas você também vai ter que me descrever qual é a sua visão daqui a 12 meses. A sua visão daqui a 12 meses, ela vai precisar ser um pouquinho mais direcionada. Daqui a 12 meses você vai querer estar em um patamar em que as pessoas estão te conhecendo ainda. Você vai definir, por exemplo, que você quer estar tendo faturamento suficiente para estar pagando os funcionários e as compras de peças. Então, dá uma pesquisada aí, tá? Eu acho que dava pra gente fazer... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra fazer uma dupla e 2 trios. Vocês conseguem se organizar em uma dupla e 2 trios? Meio estranho, né, professor? Como é que a gente vai... Fazer de casa. Vocês podem trocar o WhatsApp e já ir fazendo esse plano juntos através do WhatsApp. Até pelo próprio Teams vocês podem abrir aí a câmera de vocês e discutir. Certo? Eu escolho o grupo ou vocês escolhem? Não, Oi? Eu não tô ouvindo. Alô, alô? professor, não dá para fazer individual, não? Oi? Não daria para fazer individual, não é mais prático? Vocês querem fazer individual? Então faça o seguinte, quem quiser fazer de dupla pode, quem quiser fazer individual pode, beleza? Beleza. Pronto. Beleza. Aí vocês vão ter que me trazer na próxima aula. Vocês vão ter que estabelecer 5 metas. Certo? Quais são essas metas? Por exemplo, alugar o primeiro espaço daqui a 4 semanas. Para que eu possa alugar o primeiro espaço daqui a 4 semanas, eu preciso ter ações chaves, como por exemplo, trabalhar meu marketing para conseguir 3 contratos, eu preciso contratar um engenheiro tal, eu preciso fazer um curso sobre tal coisa. A meta 2, eu quero que o meu faturamento seja tanto. A meta 3, e assim por diante. Vão colocando as metas que vocês acreditam para conseguir crescer uma empresa, certo? E para cada meta você vai ter uma ação-chave. Isso daí a gente gosta de falar que são as metas SMART. Elas precisam ser mensuráveis. Deixa eu colocar aqui para vocês o que são metas SMART. Metas SMART, elas foram criadas pela General Electric nos anos 70 ainda. Mas elas são super interessantes, certo? Essa meta que vocês vão colocar, ela tem que ser bem específica. Ela tem que traçar uma coisa bem específica, certo? Você tem que se fazer essas perguntas aqui. O que eu quero alcançar com essa meta? Quem será ou quem serão os responsáveis por ela? Onde ela será realizada? Como ela será conquistada? E por que ela deve ser seguida? Tá bom? Vou copiar isso aqui para vocês. Eu vou copiar essa página aqui para vocês. Para vocês verem. Ela tem que ser mensurável, ou seja, eu vou atingir essa meta quando eu
chegar em tal patamar. Por exemplo, eu quero ser uma empresa rica, mas eu vou me considerar empresa rica quando eu atingir o faturamento de R$ 1 milhão por mês. Aí eu vou me considerar uma empresa rica. Não só o faturamento, como o meu lucro tem que ser X% desse faturamento. Então eu já estou mensurando... Professor, Oi, seu áudio tá ruim, tá travando. tá travando, é? A internet não tá muito boa hoje. Voltou normal. Voltou ao normal? Pronto. Na verdade, tá bom o seu áudio. É só de vez em quando que ele dá uma cortada, que deve cair aí a sua internet, aí a gente perde. Quando cortar, vocês me avisam, tá? Beleza. Vocês entenderam essa parte da mensurável? Eu tenho que colocar uma medida para saber quando que eu atingir o resultado, certo? Ou seja, qual é o resultado esperado, quanto tempo será necessário para a minha equipe alcançar a meta. Essa meta tem que ser uma meta atingível, obviamente, então vocês vão saber se ela é atingível fazendo o benchmarking. O que é o benchmarking? Eu vou pesquisar em outras empresas para saber como é que elas estão e como o mercado está trabalhando com elas. Se por acaso eu prever uma meta que está muito acima do como as empresas estão trabalhando hoje, eu sei que ela não é mensurável, tá? Ela tem que ser uma meta relevante e ela tem que ter um tempo para ser atingida. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Vocês vão perceber que aqui na segunda página vocês vão ter o tempo para vocês atingirem as medidas. Eu já vou falar para vocês, tá? Beleza. Aí vocês vão fazer, depois que vocês definem todas as ações-chave e as suas metas, vocês vão fazer uma matriz SWOT, que é essa bem daqui. Travou agora. Travou? Volte 10 segundos, professor. 10 segundos. Depois que vocês terminarem de fazer as metas, vocês vão fazer uma matriz SWOT, que você vai ter que identificar quais são as grandes vantagens, as grandes oportunidades, os fatores que te limitam e as grandes ameaças. Vou dar exemplos. A grande vantagem pode ser, por exemplo, uma habilidade sua. Eu sou muito bom em desenho técnico. Muito bom mesmo. Poxa, então eu vou trabalhar com o projeto dos elevadores. Então eu vou direcionar a minha empresa para que seja voltada para projetos, para desenvolvimento de produtos. Certo? As grandes oportunidades. As grandes oportunidades é algo externo. Eu percebo que o mercado tem poucas empresas voltadas para essa área de projeto. Então é uma oportunidade. Eu estou juntando minha vantagem com oportunidade. Eu tenho uma demanda a ser traçada aí. Fatores limitantes. Fator limitante é tudo aquilo que você... Professor, Oi. Travou. Vocês pararam onde? professor, volte aí mais uns 10 segundos de novo. Tá bom. Então, eu tenho que juntar minha grande vantagem com a grande oportunidade. Grande vantagem é aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu sou muito bom. Grandes oportunidades é aquilo que eu identifiquei fora da minha empresa, no ambiente externo. Os fatores limitantes é tudo aquilo que limita em termos de recurso ou habilidade, ou seja, tenho pouco dinheiro para comprar um computador, certo? Aí eu vou ter que trabalhar alugando um computador e assim por diante. É um fator limitante. E as minhas Embolou ameaças... tudo, professor. Oi? Embolou. Embolou, foi? Foi. Professor, não está sendo gravada a aula? Tá sendo gravado. Eu vou disponibilizar para Mas vocês. na gravação a gente não vai entender também. ok. Né? Não adianta voltar. Na gravação a gente também não vai entender, porque gravou embolado. Não, eu tô gravando no meu computador. Tá saindo perfeito. Eu vou colocar pro YouTube depois. Vocês vão ver. Ah, legal. Legal, Tá. então. Beleza. E aí eu tenho as ameaças e emergências. É tudo aquilo que pode me prejudicar do lado externo da minha empresa. Por exemplo, tem um grande competidor, ou então tem uma política que me proíbe de fazer isso, certo? Aí eu tenho que analisar. Muito bem. Aí, olha só. Eu vou mandar agora o link para vocês da análise SWOT. Análise SWOT é justamente isso.
Morreu. Oi, voltei. A internet tá difícil hoje, hein? Tá ruim, é. Tá ruim. É muita gente usando a internet nessa época. Pois é. Professor, se o senhor tiver como repetir os exemplos aí da grande vantagem e grande oportunidade. Tá, eu tô colocando aqui. O José disse que não entendeu foi nada. Te preocupa que tá gravando, José? Nada. Oi. Tá. Não estamos ouvindo nada, professor. E agora, estão ouvindo? Agora sim, aqui pra mim. Não sei pros outros. O José me falou, ele não entendeu foi nada. Oh, meu Deus. Mas olha só, eu acabei de postar para vocês aqui um link. Esse link é da análise SWOT, certo? Vocês vão dar uma olhada como é que faz a análise SWOT. É justamente isso, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Os fatores internos que são positivos, os fatores internos que são negativos, que é a tua maior força e as tuas fraquezas. Os fatores externos positivos e os fatores externos negativos, que são as oportunidades e as ameaças. Isso tudo você vai descrever aqui, ó. Vantagem é interno positivo, oportunidade é positivo externo. Fatores limitantes é interno negativo, ameaças e emergências é negativo externo. Certo? Vocês vão descrever cada uma dessas para mim. E por final, vocês vão fazer um plano de ação de 90 dias, que são esses daqui. Esse plano de ação de 90 dias, vocês vão esboçar num outro papel, um fluxo de caixa. Quais são as ações que vocês vão fazer em 12 semanas, todas as ações para as próximas 12 semanas, e vocês vão esboçar como é que vai ser o fluxo de caixa. Então vocês vão pesquisar. Aí eu vou escrever aqui para vocês não se perderem. 1. Como abrir uma empresa de engenharia. 2. O que precisa para abrir a empresa, certo? 3. Como fazer um empréstimo de banco, certo? E 4. Isso é para anotar? Eu estou anotando aqui para vocês. Qual a taxa de juros do banco? Mandei aqui para vocês. Ah, tá escrito aí, né? Estou escrevendo aqui para vocês, certo? Vocês vão ter que fazer isso daqui. Por quê? Vocês vão ter que pesquisar qual é o custo de abrir uma empresa de engenharia. Tá certo? Eu quero que vocês já tenham essa consciência desde o primeiro semestre. Vamos trabalhar para que vocês sejam empreendedores, mesmo que vocês tenham carteira assinada, tá? Na próxima aula vocês vão me entregar e esse plano de negócio vai estar super cru. Vocês vão ter dificuldade para fazer. Eu quero isso mesmo. Eu quero que vocês tenham dificuldade. Porque a gente vai fazer o fluxo de caixa, vocês vão descrever o fluxo de caixa para mim. E a gente vai trabalhar o valor presente na próxima aula através desse fluxo de caixa. Ai, ai. Complicado. Tá muito grande na rede o fluxo de dados. Voltei. Sem falar no pessoal aí que tá cadastrando aí, né? Vocês vão ver na minha gravação de vídeo, toda vez que sai aqui embaixo, não sei se tá cortando ainda, professor. Tá cortando? Tá ruim o áudio, professor, ainda.
Mas vocês conseguiram entender? Ah, porra. Aí é complicadíssimo. Eu acho que a dele deve ser a Pronto. NET. É Acho a que é a NET. NET. A NET tá uma bela Já ouvi um porcaria. monte de gente dizendo. Eu queria Então, ter colocado já a ouvi um monte de Vivo gente aqui. dizendo, NET tá uma porcaria. Eu queria ter colocado a Vivo aqui, mas ainda não tem Vivo no meu prédio. Só tem NET, infelizmente. A gente quase não está conseguindo lhe compreender, professor. É, eu sei. Pra mim, tanto o áudio quanto a sua imagem não tá aparecendo, não. Vou escrever Tá então. ruim de entender. Vão lá no chat, vão no chat. 79%. Eu entendi, professor. Agora são duas atividades diferentes, né? Porque um é o plano de negócio e o outro são essas 4 perguntas que o senhor botou no chat, não é isso? Que vocês vão. Essas 4 perguntas são para você fazer o fluxo de caixa. Tá? Como é que é? Aqui, ó. As perguntas são para fazer o fluxo de caixa. O Denis disse que dá para desenrolar. Gostei. Cabra bom. Ah, Nem entendi. tanto, nem tanto. Então vocês vão precisar entregar isso para mim na semana que vem. A gente vai, a partir do fluxo de caixa que vocês criarem, eu vou ajustar e a gente vai fazer o cálculo do valor presente líquido. Professor, então, na verdade, a gente tem que fazer o plano de negócios e o fluxo de caixa. Aí eu já fiquei em dúvida. São as duas coisas? Isso.
Bom, vou finalizar aqui o vídeo.